Olá, aqui é Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, dêem um like, apertem o sininho e ajudem a divulgar o nosso canal que precisa ter mais seguidores. O tema de hoje é as baixarias musicais de 30 anos atrás. Para quem viveu o ano de 1990, sabe que havia baixarias musicais, né? Lá por volta de 1990, 95, que hoje surpreendem os mileniais que não viveram essa época ou eram muito pequenos para perceber bem a profundidade da realidade vivida, né? Nomes como Fábio Júnior, Vando, Grupo Molejo, Grupo Raça Negra, Frank Aguiar, Mastruz com Leite, e um pouco mais adiante o El Chan, né? Nomes como Latino e o funk carioca do começo dos anos 90, que era considerado risível, com aquelas versões com aqueles arremedos de cantiga de roda, com vozes esganiçadas, que aquilo era um sinônimo de vergonha alheia. E aí passa-se uns tempos ali e 15 anos depois, né, tudo isso é considerado genial. É uma coisa assim de espantosa, né? Tudo isso que representava a baixaria do hit parade, do mainstream mais rasteiro e mais comercial do Brasil, hoje vejo até uma falsa imagem de coach, de genial, de alternativo, de etnográfico ou coisa parecida. Chitãozinho e Choró, que eram considerados canastrões extremos nos anos 80, há quem diga que eles são música de raiz, o que é uma grande mentira, mas eles têm essa propaganda enganosa ali que convence muita gente, né? Convence muita gente e através de duetos oportunistas com nomes como Almir Sater e Renato Teixeira, ou discos constrangedores e pavorosos como o tributo a Tom Jobim, aí bota o Chitãozinho e Choró como se fosse alguma grande coisa, né? Então, o que houve para tantas baixarias musicais serem consideradas hoje genialidades, vanguardas, né, supostas vanguardas e coisas como assim valiosas, né? Por exemplo, hoje os funkeiros de 30 anos atrás, eles reivindicam o mesmo respeito que tem Chico Buarque, talvez até maior, né? Embora saibamos que nomes como MC Cidinho, MC Doca, MC Leonardo, MC Júnior, coisa assim, eles não têm 1% do talento de Chico Buarque. E até, só para citar o rock, o funk, até para os piores momentos de Tim Maia, que é aquela fase Sullivan e Massadas, os funkeiros teriam que comer muito arroz com feijão, né? É só para dizer a metáfora, né, que tão falada por muita gente. O que ocorreu? Para muita gente é a tal perda do preconceito, né, que de repente se viu nesses nomes de sucesso relíquias ocultas, preciosidades escondidas, né? Como se o hit parade tivesse sempre razão. Aliás, quando se defende a legalização musical, acaba-se dando o poder para a mídia corporativa, para o hit parade, para todo esse esquema de comercialismo musical que domina e castra o trabalho do artista. Ou seja, as esquerdas, quando
caem nessa tentação, nesse canto de sereia, de elogiar a bregalização, sobretudo os ídolos cafonas do passado, sobretudo os funkeiros, as esquerdas acabam fazendo o jogo da mídia corporativa. Faz o jogo da Globo, do SBT, da Folha de São Paulo, de toda essa mídia comercial, essa mídia empresarial que, através de todo esse esquema de jabaculê, desse propinoduto de forjar artificialmente sucessos populares, então esse esquema todo é legitimado, é empoderado, é fortalecido. E aí as esquerdas dão um tiro no pé. Por quê? Porque as esquerdas deveriam representar um contraponto para isso. Deveriam representar um contraponto. Elas, no âmbito jornalístico, no âmbito político-econômico, elas se divergem, elas se contrapõem à orientação oficial da mídia corporativa. Contrapõem até ao seu poder. Alguns já advertem que também nesses tempos, mesmo nesses tempos de bolsonarismo, não se pode ficar totalmente ao lado da Globo ou da Folha, porque a Folha de São Paulo, por exemplo, as duas, aliás, Globo e Folha, apoiaram a ditadura militar, apoiaram a tortura, né? A Globo se recusou durante muito tempo a assumir os movimentos de redemocratização, né, a admitir que eles existem, mas a Folha pegou carona por puro oportunismo. Então, musicalmente falando, então as esquerdas, ao passar pano em toda essa bregalização, a ponto de aceitar um alienígena no sentido de vindo de fora, alguém vindo de fora, como o Pedro Alexandre Sanches, que é uma espécie de jornalista modelo daquele projeto Folha, da Folha de São Paulo, aquele projeto anti-esquerdista, aquele projeto neoliberal mesmo, né? Então aí vai o Pedro Alexandre Sanches nos seus passeios pelas redações esquerdistas, dizer que Vando é melhor cantor de protesto do que Chico Buarque. E aí as esquerdas ficam engolindo isso, ficam engolindo esse sapo que se joga ali na goela. Não dá, né? E isso é muito grave, porque as esquerdas acabam virando vidraça ao defender a brigalização. Mas no caso da gourmetização das antigas baixarias de 1990, o aspecto grave é que esses nomes não se tornaram melhores. Não são os nossos ouvidos que se tornaram mais abertos a isso. Foi a degradação cultural como um todo. Não só através desses nomes, mas através de toda uma rede de apoio. Afinal, esses nomes passaram a ser envolvidos por um lobby de empresários, jornalistas, colunistas sociais, socialites, antropólogos, documentaristas, tudo mais. É um lobby tremendo, é uma verdadeira máfia que passou a passar um pano na bregalização musical e, com isso, passou a vender todos aqueles nomes que eram considerados o mais baixo nível da música brasileira, lá em 1990, em 1995, como se fosse uma coisa de alto nível. E isso não é o combate ao preconceito que eles tanto alardeiam nesse seu discurso choroso, que o meu livro, Esses Intelectuais Pertinentes, já descreve minuciosamente, né? Aí eu peço para vocês irem para a Amazon, para pegar o livro, peguem a palavra-chave Esses Intelectuais Pertinentes, vão lá e vão ler para entender melhor todo esse processo. E aí, essas baixarias musicais apenas passaram a ter um discurso publicitário melhor.
né? Foi uma coisa mais de assessoria de imprensa, departamento de marketing, tudo mais, aliado a todo um verniz de acadêmico, né? Acadêmico, documentarista, de grandes reportagens também, né? Usa-se até técnicas do novo jornalismo, né? O New Journalism, ou da história das mentalidades, que é aquela tendência, aquela metodologia de ver a história lançada por Mark Bloch. E aí usa-se todo esse discurso sofisticado para vender aqueles nomes da cafunice, da breguice musical, como se fossem grande coisa. Bota-se um monte de ninharia. Vai comparar o funk, os bailes funk, por exemplo, à revolta de Canudos, ou ao movimento multimídia de Andy Warhol. Assim, um discurso que não tem pé nem cabeça, mas que foi jogado assim para vender grande coisa, né? Aí você vai numa revista de alta cultura falar sobre essas breguices todas. Vai gente ali promovendo o El Chan e o Shitoju Choró como se fosse coach. Empurrar a goela abaixo para o público alternativo. Ou seja, não tem alternativa. É uma espécie de agressão à cultura alternativa. Agressão, assim, força a consumir o mesmo hit parade de sempre. É um processo perverso. É um processo assim, de sufocamento da cultura alternativa. Por quê? Porque se vende essas coisas assim como false coach através de um discurso de pretenso saudosismo, e aí as pessoas se enganam. Até porque o nivelamento das músicas acaba baixando tanto, que vem aquele ditado de que em terra de cego quem tem um olho é rei. E aí vemos gente tratando Vando, que no final da carreira estava falando de calcinha, tratando ele como se fosse vanguarda. Grupo molejo com camiseta imitando o estilo dos Ramones. O El Chan fazendo mashup com Smiths. Toda essa barbaridade que só força a barra de empurrar a retaguarda musical para a vanguarda. Então, isso é uma grande falta de respeito, sim. É grande falta de respeito com a cultura, porque esses nomes pelo menos deveriam ser assumidos como mainstream. Eles sempre foram, sempre serão mainstream, sempre serão establishment. Não tem essa porque eles são rejeitados por 2 ou 3 críticos musicais que eles vão virar vanguarda, vão virar malditos. Isso não tem o menor sentido. Isso não tem. As baixarias musicais do passado continuam sendo baixarias musicais de hoje. Eles não melhoraram. A não ser que as pessoas, de repente, que passaram a ver essas coisas como alguma coisa grande, alguma grande coisa, tenham passado a tomar ácido, tomar baseado, porque é só dessa forma para ver todas essas breguices como se fosse alguma coisa genial. É coisa de encher a cara, de cheirar baseado mesmo. Só se for assim, porque em sã consciência, essas baixarias musicais continuam sendo baixarias musicais. São artisticamente superficiais, a sua expressão musical é limitadíssima, extremamente medíocre, né? As letras pobres, os vocais lamentáveis, a concepção musical bastante confusa, medíocre, sem talento e muitas vezes forçada. Então, e o esquema comercial que está por trás de tudo isso, que envolve desde interesses mesquinhos dos empresários até mesmo a
as políticas todas de autoria musical, né? Quem é que vai gravar o primeiro compositor do forró prega, quem é que vai assinar a música, né? No funk, por exemplo, tem muita gente que não compõe coisa alguma, mas o empresário, que é o verdadeiro compositor, bota o funkeiro no crédito porque ele não vai pagar férias, não vai pagar encargos, não vai pagar auxílio refeição, coisa parecida, né? O que vai fazer o quê? Porque o funkeiro só sobrevive de renda de shows e de direitos autorais ali. É a precarização do mercado de trabalho, algo que deve se avisar para as esquerdas. É muita coisa sórdida por trás desse comercialismo, que ele não se dissolve. Esse comercialismo não se dissolve por causa de um discurso supostamente saudosista que vende as antigas baixarias de outrora como se fossem genialidades. Eles não viraram geniais, apenas armou-se um discurso para passar pano em tudo isso e enganar as pessoas que não viveram essa época e que, muito novas, não estão a par das coisas e ficam levando o gato por lebre. Então é isso. Ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos. Um grande abraço. Fiquem em casa ou saiam quando for necessário. Não brinquem com o coronavírus. Uma boa sorte para todos e até lá.